Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos utilizar a apostila de língua portuguesa, essa daqui, tá? A apostila maior, na disciplina de língua portuguesa. Então vocês vão lá para a página 29. Nós vamos trabalhar sobre o uso da linguagem em textos jornalísticos, página 29, tá? Eu trouxe os textos assim para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Na aula anterior, nós vimos o gênero textual notícia, trabalhamos mais sobre a parte estrutural e a linguagem e o conteúdo em si. Fizemos algumas atividades interpretativas e hoje nós vamos trabalhar uma comparação com duas notícias, tá? Verificando a parte de linguagem, a forma que ele transmite a informação, tá bom? De que forma ele transmite. Nós vamos fazer uma comparação com duas manchetes, tá? Ambas falam da mesma coisa, mas vamos observar a linguagem, tá bom? O primeiro texto, o texto A, que vocês estão acompanhando na página 29, vocês vão observar o título aí. Olha o título, que é no caso o título manchete. Após a discussão e xingamento, votação sobre agrotóxico é adiada novamente na Câmara. Logo abaixo, nós temos aqui, ó, a chamada linha fina ou subtítulo. Para que ele serve? Ele serve simplesmente para completar os dados do título. É uma informação adicional, tá? A forma atrair o leitor. É sucinta, tá? Porque ele também não pode, nessa única linha, contar toda a informação. Lembrando que o lead aqui desse lado aqui é o que dá essas informações e informações que atraem muito mais o leitor, e logo abaixo nós temos o corpo da notícia, que é o detalhamento, tá bom? Olha a nossa linha fina dessa notícia. Comissão analisa mudança na regulação para produtos usados no Brasil. Você viu que é simplesmente um complemento sobre a manchete inicial? Que a manchete inicial, ela transmite o quê? O assunto central de forma objetiva, clara, né? E atrativa no sentido de linguagem, forma do texto, observar. Vamos lá, eu vou fazer a leitura do lead para a gente encontrar esses elementos aqui, que é importante vocês saberem identificar esses elementos dentro do lead, principalmente na construção de uma notícia, quando a gente vier a fazer no trabalho, tá? Então, vamos lá. Brasília. A Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa a mudança da lei dos agrotóxicos, foi palco de dura discussão e xingamentos no começo da tarde desta quarta-feira. Em plenário lotado, parlamentares bateram boca sobre a proposta que limita a atuação de órgãos de controle na liberação dos produtos usados no Brasil para a agricultura. Depois de mais de 3 horas de debate, a sessão foi suspensa sem a votação do parecer do relator do projeto, Luiz Nissimori, do PRPR. Tá? Aqui é o corpo da notícia, que vai dar mais detalhe. Vocês sabem para que existe isso daqui? Isso daqui é o reticências, tá? Quer dizer que aqui só temos um fragmento da notícia, há uma continuidade. Depois vocês verificam aí se vocês conseguem identificar todos esses elementos do lead. Mas vamos lá, vamos na segunda, na manchete B, para a gente depois fazer uma comparação de linguagem e informações, tá? Na manchete B, olha o título. Votação que propõe mudança da lei dos agrotóxicos é adiada de novo. Olha a linha fina aqui, ó, subtítulo. A proposta divide ambientalistas e produtores rurais. Vou ler o lead, tá? Mesma estrutura. É bom depois vocês colocarem esses elementos para você fazer essas observações, assim, anotações na apostila de vocês, para vocês saberem identificar a parte estrutural de uma notícia, tá? Vamos ler o lead. A discussão e a votação do projeto de lei que propõe mudanças da lei do agrotóxico, a PL é o número, foi adiada mais uma vez. Um pedido de vista coletivo levou à análise da proposta para sua próxima semana. Ao projeto apresentado em 2002 por Blairo Madi, atual ministro da Agricultura, foram pesadas outras 17 propostas, entre elas a PL 3.200/15, que revoga a lei do agrotóxico, lei 7.802/89, substituindo o nome agrotóxico por defensivos
fitossanitários e produtos de controle ambiental. E o PL, né, que cria a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. Vamos pensar em linguagem. Vamos pensar na manchete. Pensando em linguagem, vamos pensar na manchete. Manchete da A e manchete da B. Vou colocar as duas pertinho para a gente poder visualizar. Olha só. Vocês podem perceber que tanto a A como a B, a parte de assunto central, o assunto deles é o mesmo. Entretanto, aqui são jornais diferentes, né? Esse aqui é o jornal O Globo, o A, e esse aqui é o Correio Brasiliense, que é o jornal A Notícia B. Mas olha, jornais diferentes, linguagens diferentes, formas de atrair o leitor diferentes. Observamos isso logo no início, na manchete, no caso do título. Olha lá. Após a discussão e instigamento, votação sobre agrotóxico é adiada novamente na Câmara. Na B, votação que propõe mudança na lei do agrotóxico é adiada de novo. Qual das duas causa mais impacto no leitor, se formos pensar? Quando eu falo impacto, qual que você bate o olho e você vai falar assim, essa eu quero ler. Se por acaso óbvio que vocês falaram, verdade, ela causa impacto. Mas no que ela causa impacto? Em que expressão que leva ao leitor, que tem nela aqui, que leva ao leitor a causa esse tipo de impacto no leitor? Duas palavrinhas, né? Coisa que todo brasileiro gosta. Muita briga e discussão. Óbvio, né? Discussão e xingamento. Ao colocar o redator, né, quem escreveu a manchete, quando ele colocou essas duas palavras, ele já usou como para causar esse impacto no leitor. E isso é uma forma de chamar atenção. Todo brasileiro gosta do quê? De confusão, né? Outra coisa importante na linguagem, se formos comparar as duas, tá? Expressões comuns, ou seja, expressões de contextos informais, é linguagem popular. Qual das duas, qual notícia, a A ou a B, apresenta traços de informalidade? Lembrando que o jornal só tem que transmitir a informação, porém ele utiliza essa linguagem como estratégia de atrair o leitor. Já tá bem na cara, né? Logo pelo título a gente já sabe que tem essa linguagem mais despojada, mais informal. No caso, o texto, a notícia A. Xingamento já né? Olha lá, vou colocar para vocês aqui, vou mostrar. Ó, parlamentares bateram boca sobre a proposta, né? E limitaram órgãos. Bater boca é uma expressão popular? Então, vou até grifar aqui, ó. Bateram boca, tá? É uma expressão popular, tá bom? Então, a manchete ela tem essas expressões mais comuns de contextos informais. Tudo para deixar um pouco mais leve, tudo como estratégia de atrair o leitor. Já, se vocês se perceberem, se eu for perguntar agora qual tem linguagem técnica, óbvio que vocês vão falar que é a B. A B tem linguagem mais técnicas. Se eu for exemplificar aqui os nomes, né? Olha aqui, ó. Ele transmite nomes da PL, né? Os números das PLs. Coloco o nome do novo que mudou, né? O nome do nome fitossanitário, até gaguejei. Essa aqui apresenta um pouco mais de quê? Termos técnicos relacionado à parte da agricultura, né? E mais assim, transformando a notícia um pouco mais séria, né? Enfim, essas aqui seriam as duas notícias, tá bom?
Elas são diferentes? São. Toda a ideia, o propósito é atrair o leitor. Cada jornal tem esse estilo, né? Vamos chamar estilo. Então, vamos às perguntas para a gente analisar um pouquinho mais. Vocês vão, nas perguntas, vocês vão lá na página 30. Na página 30, na D, vocês vão fazer um xizinho indicando qual texto, qual informação refere-se a qual texto. Você só vai fazer um xizinho, se refere-se à notícia A ou notícia B. E isso daqui, tá? Momento de tensão durante a votação do projeto da lei do plenário. Essa informação você encontra na notícia A, notícia B. Aí você faz um xizinho. Argumentos contrários e favoráveis ao projeto de lei. Você encontra na notícia A ou na notícia B. Há alguns aqui que você pode encontrar tanto na A ou na B. Argumentos contrários e favoráveis. Vocês sabem o que é o contrários, né? Contrários ao projeto, favoráveis ou a favor do projeto. Na E, levando em consideração isso que vocês responderam aqui, qual notícia apresentou mais informações sobre o projeto em lei em questão? Qual delas revelou mais detalhes sobre acontecimentos ocorridos durante a sessão, que as brigas, xingamentos? Aí vocês vão colocar notícia A ou notícia B, tá bom? Aqui na 2. Na 2 também é análise, tá? Vocês são 3, só títulos da manchete, e eu quero que vocês respondam o que elas têm em comum. Não é para me responder que todas são manchetes, isso eu já sei. É o que elas têm, as informações em si, o que elas têm em comum. Qual a principal diferença entre elas, o que elas têm de diferente, tá? Em questão de informação, de linguagem, tá bom? Na notícia A e B, perder e desabar, elas têm sentidos diferentes? Aqui, ó. Atlético perde para o Cruzeiro, Atlético desaba no segundo, tem efeito de sentido contrário? Que efeito é esse? Eu quero que vocês me expliquem que efeito de sentido criou-se em cada manchete, tá bom? O que significa desabar, o que significa só perder dentro do contexto. Na D da 2, as manchetes foram iniciadas de formas diferentes, considerando isso, que destaque cada uma delas pretende apontar? Destacar que informação ela quer destacar. Aqui transmite um assunto central, né? Todas são semelhantes, mas o que ela quer destacar? Presta atenção no início, tá? E responda aqui, tá muito fácil. Aí, entre a manchete A e B, qual aparenta chamar mais a atenção do leitor para a derrota dos times? Qual? Aí você vai só informar aqui e explicar, tá? Na 3, essa aqui é bem legal. O que eu quero que vocês façam? É uma atividade de observação. Eu quero que vocês observem 2 jornais televisivos e analise a linguagem, tá? É possível afirmar que a linguagem utilizada é a mesma em todos os veículos de comunicação? Não. Por qual motivo, tá? Eu quero que vocês assistam 2 jornais televisivos diferentes, de canal diferente. Um da Globo, não horário diferente, canal. Pode ser um da Globo e outro da Manchete não, da Rede TV, da Record, não sei, o SBT, vocês escolhem. E depois vocês vão analisar a linguagem. Qual a diferença que vocês observaram na transmissão da mesma notícia? De que jeito eles transmitiram e vocês fazem a anotação aqui, tá bom? Se não couber aqui, vocês coloquem no caderno. Aqui na 4 é facinho, eles vão falar sobre fake news, tá bom? Falsas notícias. Esse texto é um texto explicativo, vai falar um pouquinho sobre as fake news. E tem uma perguntinha super simples, que é de acordo com esses 2 personagens aqui, esses 2 escritores, definam a expressão fake news. O que eles querem dizer no texto que é fake news, tá? A atividade 5 e 6 não vai ser possível a gente fazer hoje, às vezes a 5 sim, vocês podem responder, mas a 6 não, porque seria uma atividade em grupo que a gente fazer uma pesquisa, então nós não vamos fazer, tá bom? Por hoje é só, tá bom, pessoal?